Vamos embora então, estamos de volta com o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 27 anos no ar. Mais uma vez aqui, falando aqui do Centro de Treinamento, Ciclo 21. E conosco aqui, puta, esse cara aqui jogou no Inter, no Flamengo, jogou no Santos, jogou fora do país, andou muito. Caico, que surgiu no Internacional, jogou muita bola, andou por seleções de base também. Bom, são muitas histórias a partir de agora no Encontro do Esporte que está só iniciando. Roda a vinheta, entra o intervalo e nós voltamos aqui. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, gurias! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. Vamos embora então, a partir de agora, a história de Caico, que foi para o Internacional com 12 anos, se profissionalizou dos 17 para os 18, mas quando criança jogava futebol onde? Tudo bem, para mim é uma satisfação estar me apresentando de novo para a torcida do Internacional, para quem gosta de futebol, e falar de esporte sempre é bom, né? E falando um pouquinho da minha carreira, eu comecei com 12 anos no Internacional, fiz toda a minha base ali, né? Mas antes tu jogava pela Várzea onde? Sim, joguei muito pela Várzea, Copa Paquetá, alguns torneios de praças, mas eu jogava pela praça ali do Alto da Bronze, da Riachuelo, onde que fiz grandes amizades ali, inclusive foi ali que um vizinho meu que me viu jogar e me levou para o Inter. E hoje ele é um dos conselheiros lá, que é o Lilico. Quem é? É o Lilico, um dos conselheiros do Inter. Que trabalhou no Banrisul. Alô, Lilico, um grande abraço. Gente fina, Lilico. Gente finíssima. Foi meu padrinho que me levou, me ajudou financeiramente, com passagens, enfim, porque não tinha condições, e me deu uma força. E até hoje eu tenho contato com ele, trabalho lá, sou colega dele hoje no Internacional, porque eu trabalho na base, e ele me ajudou e continua me ajudando bastante. Bom, e aí, escolinha, foi lá para o Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, e aí quem é que começou a olhar lá no Inter e disse, olha, esse menino aí vai dar para coisa? Na verdade, eu sempre costumo dizer que ao longo da minha carreira eu devo muito às pessoas, né? Porque eu nunca tive pai, meu pai faleceu quando eu tinha meses de idade, a minha mãe assumiu tudo, e os únicos homens da família que tinha eram meus tios, mas eram distantes, né? Então a minha mãe teve esse papel,
E os grandes professores homens que eu tive foi dentro do Internacional, porque eu tive uma vida lá dentro, né? Quais são? Lembra de alguém? Ah, com certeza, né? O Dorim, que também é meu colega, trabalha lá comigo hoje, foi um dos caras que me ajudou bastante. O seu Abílio, o Edson Porto, o Leninho, o português que trabalhou muito tempo no CREF, né? Enfim. O Álvaro. O Álvaro, mais conhecido como português, né? Então foi pegando um pouquinho de cada um e foi formando minha personalidade, foi formando o meu caráter, e devo muito a essas pessoas aí pela carreira que eu tive. Quem te profissionalizou? Quem apontou o dedo? Como eu te falei, né? Todos apostavam bastante em mim no Internacional, né? Todos tinham a confiança que eu pudesse chegar no profissional. Mas quem me deu a oportunidade lá no profissional mesmo foi o Antônio Lopes, né? Foi o que estava na época, né? O treinador que estava na época. 92 isso? Isso, 92. 91 para 92 ali, onde que eu fui em um torneio de juvenil em Santiago do Boqueirão. Daí eu tive destaque lá e quando eu retornei para Porto Alegre já subi profissional. E aí tinha o Célio Silva, quem mais? Tinha o Célio Silva, o Marquinhos, que ainda tenho contato com hoje. O Marquinhos Volante, que é médico? Ou não? Não. O Marquinhos, o Foquinha, que era o baixinho. Veio do Atlético Mineiro? Veio do Atlético Mineiro, hoje mora lá em Miami. Eu tenho contato com ele. Quero deixar aqui meu grande abraço para ele. E Daniel Franco, que hoje é um treinador aí que está lutando e vai perseverar, porque é um cara inteligente, um cara que está sempre buscando conhecimento. Eu acredito bastante nessa nova geração. Fosse campeão da Copa do Brasil de 92? Fui campeão da Copa do Brasil, juntamente com esses aí, com o Marquinhos, o Pinga. O Pinga, inclusive, trabalha lá no Inter também hoje. Vocês tomaram conta lá, né? Graças a Deus que o clube está reconhecendo isso. Porque tem clube que não reconhece os seus ex-atletas. Sim, isso é muito legal no Internacional, né? Que ele faz uma mescla do pessoal da educação física já formado com o pessoal que adquiriu a experiência prática, né? Então faz um casamento bem legal e tem dado resultado isso na categoria de base, tanto é que tem muitos jogadores que estão subindo para o profissional, que estão tendo a oportunidade e estão firmando essa gestão que está aí apostando nesse casamento aí. Depois de quanto tempo de Inter foi a tua saída? Foi direto para o Santos ou foi para fora? Não, na verdade eu fui emprestado para o Japão, daí retornei para o Flamengo emprestado pelo Inter, retornei, fiz a pré-temporada no Inter e depois eu fui vendido para o Santos. Quem é que jogava no Flamengo lá no teu tempo? No meu tempo, quando eu cheguei, tinha o Sávio, o Romário, o Atirson. Aí depois... Tudo gente cacifada, hein? Peguei muita experiência com esses caras. Esses caras tinham muita moral no futebol, ainda tem, né? O Atirson jogava muito, o Sávio também, foi pro Real Madrid. Pô, o Romário nem se fala, né? Mas o Atirson, o Juan, esses guris, eles estavam recém subindo, né? E pegaram bastante experiência com o Romário, o Bebeto, que depois chegou o Romário, né? Foi na volta do Romário. Aí acabou o ano, eu fiquei acho que uns 3, 4 meses ali. Aí depois retornei para o Internacional e fui vendido para o Santos. E quem era o time do Santos lá? Porque jogar no Santos, dizem que lá no vestiário do Santos tem um armário lá, né? Pelé, que ninguém usa, né? Na verdade, esse mito aí, acho que ninguém vai chegar aos pés do Pelé. Tem isso lá? Tem um grande respeito pela figura do Pelé. Não, mas esse armário lá, existe lá no vestiário? Um armário com o nome dele que ninguém usa? Existe o setorzinho dele lá, que ninguém chega perto, né? O que mais chegou perto aí foi o Neymar, o Robinho, esses caras aí, mas não chegam nem os pés do Pelé, assim, no dito popular, né? Porque o que o Pelé fez no futebol. E o time lá quem era? Tinha craque lá na tua época? Tinha muitos. Tinha o Anderson Lima, que jogou aqui no Grêmio, tinha o Marcos Assunção, o Narciso, o Zete, o Ronaldão. Tinha um time bem renomado mesmo. O próprio Miller, e o nosso treinador era o Luxemburgo, que na época também estava numa ascensão. Então foi um trabalho muito legal conviver com essas pessoas aí, porque todos fizeram história no futebol. Chegasse alguma vez botar a camisa 10 do Santos, não? Cheguei, tive essa felicidade, foi um grande... O que te passou? Sabe que eu tenho uma curiosidade, eu fico vendo o Santos jogar, sempre os vários times do Santos, aí eu fico olhando assim e me pergunto, o que será que está passando na cabeça daquele cara ali, que está com a camisa 10 que o Pelé imortalizou? Te passava alguma coisa pela cabeça? Me esclarece isso, pelo amor de Deus.
Tu sabe que o Santos é uma equipe que ela valoriza muito a sua história, né? Até por causa do Pelé e outros craques que tinham lá. E isso tem uma discussão muito grande se deve se tirar a camisa 10. E todo jogador que vai jogar qualquer jogo amistoso, valendo, tem uma grande responsabilidade. E quando se veste a camisa 10, tu é cobrado mesmo, tem que jogar bem, tu tem que correr. E essa responsabilidade todo sente porque o Pelé fez mil gols e... Mas eu falo assim, tu entra em campo na Vila, camisa 10, aí passa pela cabeça assim, pô, o Pelé vestiu essa camisa, pô, tô eu com ela hoje. Dá uma satisfação enorme, né? Mas o profissional, quando veste qualquer outra camisa, ele entra para dentro de campo, depois tem que vestir o manto que está se vestindo, com todo respeito à história do clube, que todos os clubes têm sua história, e tem que esquecer e tem que fazer o seu trabalho e procurar fazer o melhor, né? A gente tem a responsabilidade da história antes de entrar, mas quando se entra lá, esquece de qualquer coisa e tu vai mostrar o teu trabalho. Bom, aí teve o Atlético Mineiro ainda, o grande clube, foi do Santos para lá? Isso, foi emprestado daí, né? Fui emprestado. O meu treinador no Santos era o Leão. Daí ele não contava comigo no grupo, eu pedi para ser emprestado para alguma equipe que eu pudesse jogar. E aí fosse para o Atlético, quem era o treinador lá no Atlético? O treinador lá era o Parreira. Fomos campeões mineiros, acho que foi em 99. Em 99 fomos campeões mineiros. E o time era fera, não? O time também tinha bastante gente renomada, né? Tinha o Marques, tinha o Guilherme. Marcos jogava muito no ataque, né? Jogava muito. Guilherme, que foi centroavante do Grêmio aqui. Isso, tinha um ótimo entrosamento. Daí tinha o Valdir Bigode. Então, centroavante também metia gol. Centroavante, metia gol. Recordar desses caras aí é falar realmente de futebol técnico, futebol bonito, porque os caras tinham uma técnica aí e mostravam isso dentro de campo invejável. Está muito diferente o futebol hoje. Eu, por exemplo, acho que qualquer um joga futebol hoje. Dá um preparo físico para o cara, prepara o cara, pelo menos volante ele vai ser. E vai ganhar muita grana. E naquele tempo, no teu tempo, coisa e tal, e outros tempos, tinha muito craque, jogador habilidoso, tu era um deles. Na verdade o futebol hoje ele ficou muito físico, né? Os espaços estão menores, eu acho que devido a isso ficou muito físico e menos técnico. Porque antigamente tu recebia uma bola, tinha tempo de pensar isso, mas tu tinha que ter um fino trato da bola, né? E hoje não, hoje é ocupação de espaços, tu pega a bola no meio campo, tem 4, 5 tua volta, então tu tem que pensar muito rápido. E com preparo físico hoje, eu acho que qualquer atleta que se dedicar mesmo vai se sobressair e vai conseguir mostrar um bom futebol no futebol de hoje, né? Mas eu acredito que um cara que tem uma boa técnica aliado à preparação física hoje tem um destaque invejável, que é o Neymar, o Coutinho, esses caras que, além da técnica, eles têm uma percepção, uma velocidade muito rápida, então estão tendo destaque por causa disso. Te incomodava muito na época, o Caico, porque chegou um momento que se discutia muito qual é a posição do Caico. É 8, é 10, é mais caído para a esquerda, é mais caído para a direita. Isso não te atrapalhou um pouco no Inter, não? Isso me incomodava muito, né? Inclusive eu cheguei no Internacional com 12 anos, eu fiz a avaliação de lateral direito. Daí depois eu lembro que o seu Adão Pereira, no ano seguinte, me botou na meia. Aí eu joguei um tempo na meia, mas depois dali eu joguei toda a minha carreira, toda a minha formação na base como atacante. 8, que existia, 8,5? Não, eu jogava como ponteiro mesmo. O seu Abílio gostava de botar como ponteiro, o Dorinho me botava como ponteiro. E na base eu era um goleador, fazia muitos gols. Quando eu subi profissional, veio aquela formação tática do falso ponta. Aí eu joguei na ponta esquerda, com o pé direito, com o pé trocado, e vinha muito para dentro para armar as jogadas. Isso me confundiu muito na época, porque muitos comentaristas, muitos críticos diziam que eu era muito peladeiro, mas isso era uma função que eu tinha dentro da equipe. E acabou me prejudicando porque eu fiquei nesse meio termo, não sabia se eu era atacante ou se era meia. E acabou que o restante da minha carreira eu comecei a jogar no meio. Começou a jogar no meio, eu fiz toda a minha formação na base como atacante, e depois a minha carreira como profissional, a maior parte eu joguei como meia. Então dificultou bastante, mas depois com o entendimento do jogo, com o decorrer do tempo, tu vai pegando experiência e acaba se adaptando. Bom, tu já falaste que trabalhasse com o Antônio Lopes, com o Leão, com o Carlos Alberto Parreira, com quem mais?
com o Antônio Lopes, né, como eu falei, bom, Lazzaroni, bom, enfim, se eu falar nomes aqui, vou até... Só fera, né? Quer dizer que tu pegasse um pouco de cada um. O Parreira, como é que era? Já era um gentleman, né? Completamente diferente do Leão, por exemplo. É um cara super humilde, inteligentíssimo, um estrategista. Trabalhei com ele e com o Zagallo também na Sub-23, na seleção. E passava já as informações tudo detalhadas. Alguns treinadores ainda não passavam as informações detalhadas, mas esses tinham o seu diferencial, né, como o Parreira, o Luxemburgo, o próprio Antônio Lopes, enfim, muitos outros aí que se eu deixar de falar um aí, você tá injusto. Agora tu já largasse a bola, né? Tu pode falar o que enche o saco do boleiro, cara, que o boleiro não gosta de fazer. Na época na verdade era o treino físico, né? Isso daí na segunda-feira era um martírio. Hoje mudou muito porque os treinos físicos são todos com bola e chegava a segunda-feira a gente tinha que fazer tiros de 1000, tiros de 300. Mas agora também, hoje, o treino coletivo, o treino com bola desapareceu também, né? Ninguém faz mais isso. Hoje em dia o conceito mudou muito, né? Então treino coletivo são poucos treinadores que fazem, é muito mini-jogo, é muito conceito global do que analítico, tem poucos treinos de finalização individual, então acho que o que mudou bastante foi isso. Com esses meninos que tu trabalhas no Inter agora, é uma coisa assim, mais lúdica não, mas mais flexível ou eles já estão enquadrados num esquema de jogo? Na verdade eu trabalho na Sub-20, né? Então os guris já são quase profissionais e na verdade são profissionais porque todos têm contratos, né? Mas já tem um entendimento, então não tem nada lúdico, é tudo profissionalismo mesmo, eles são cobrados como os profissionais e o treino ali é com o conceito do clube, então é tudo focado para jogar no futebol, mas é um treino bem globalizado. Lá não tem o dia de física, dia de treinamento físico. Mas obviamente que tem aquele treino individualizado. Ó, tem que treinar mais a perna esquerda. Olha, tem que treinar mais falta. Ó, tu, né, tem que saber sair mais do gol. Sim. Isso daí tem, né? Nós temos um projeto ali que é o Aprimorar, que foi um dos fundadores foi o Ortiz, que fundou esse projeto dentro do clube e todas as categorias fazem no mínimo 2 vezes por semana, mais o complemento com seus auxiliares, vendo a necessidade aí no dia a dia de cada jogador. E daí a gente faz o complemento, o zagueiro precisa mais do cabeceio, o atacante precisa levantar um pouquinho mais a bola na hora de ficar num 1 para 1 com o goleiro. Então esse trabalho a gente faz e no Inter é bem feito. Jogou no Japão, em Portugal e na Suíça. Aonde tu gostasse de morar mesmo? Na verdade, eu sempre falo que eu gosto muito do povo português, né? Porque eu relaciono o povo português com a minha personalidade de vida. Eu sempre falei que eu nunca queria ser um milionário, mas eu queria viver bem, queria dar uma boa estrutura para minha família. E o povo português é mais ou menos o que eu imagino, porque ele tem uma cultura de comer bem, de viver bem, mas eles não têm aquela ambição de ser trilionários, porque é um país que tem dificuldades, mas eles vivem bem, eles têm saúde, eles têm uma boa educação e têm segurança. E é isso que eu acho que todo mundo precisa. Então o povo português vive bem e eu me espelho muito neles por causa disso. Eles vivem bem, numa simplicidade total, mas tem tudo que eles precisam para ser felizes. Na Suíça tu jogou no Lugano, que foi o time do Mauro Galvão. O que é esse time lá? Como é que é? O que é esse time lá? É da massa? Como é que é? Não, na verdade é um time de médio para pequeno, mas que tem uma história na primeira divisão. Inclusive, se eu não me engano, hoje está na segunda divisão. Não tem muita torcida, mas está ligado à fronteira da Itália, né? Então isso sempre leva jogadores brasileiros e a ambição deles é sempre fazer o trampolim para os jogadores que atuam bem ali ser vendido ou seguir para a Itália. Esse é o foco do clube, né? Caico, muito obrigado, cara.
Dava para nós ficar aqui uma tarde toda fazendo uma resenha aqui, porque histórias é que não faltam, né? E eu lembro quando tu estava surgindo, que o técnico Edinho, o Edson Porto, sempre dizia: Bosco, tem o menino lá no Inter. Olha, e quando nós estávamos na TV Guaíba com esse programa, ele que te levava lá. Ah, traz o menino aí. Aí o Edinho ia lá, e aí o Edson Porto, o Edinho, fez toda a vida dele, quase 90% como técnico fora, né? No Japão, rodou o mundo. Cara, sucesso, muito obrigado. Tá? Eu também agradeço a oportunidade de estar me apresentando, agradeço o convite de vocês e quando precisar sempre estarei presente, porque gosto de falar futebol, gosto de falar sobre a minha carreira, para servir de exemplo para os outros. Tem coisa ruim, tem coisa muito boa também para passar, então para mim foi uma satisfação. Só não vai na caixa de areia, tá? Do professor Brandão aí. Pode deixar que eu estou me cuidando aí para não machucar. Esses dias veio o Yarley aqui, fez uma gravação conosco, o Yarley, né? E aí aconteceu o seguinte, custou para iniciar. E aí, Yarley? Não, o Brandão está me mostrando ali a caixa de areia, mas eu não quero chegar nem perto, larguei, não quero mais treinamento. Não dá para. Eu costumo dizer o que eu corri já na minha carreira, dava para ir daqui ao Japão. Então agora, quando eu começo a sofrer, eu paro. Tá bom, um abraço. Aí, pessoal, esse papo legal com o Caico, que foi uma das esperanças e uma joia que foi burilada pelo Internacional e depois jogou em todos esses grandes clubes que nós falamos aqui, no Brasil, fora, e hoje trabalha na Sub-20 do Internacional e está aqui no centro de treinamento aí do ciclo 21, mantendo a forma. É por isso que ele está aí, ó, magrinho assim, tá certo? Vai rodar a vinheta, entra o intervalo e nós voltamos em seguida. Faça a sua parte e ajude famílias em situação de risco a terem mais força para enfrentar o inverno. Campanha do Agasalho 2017. Quem doa dá força. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande. A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! Vamos lá, O gurias! Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Vamos embora então, de pilha nova, vamos dar uma pilha no professor Brandão aqui, que estava há pouco aí dando um treinamento funcional para o Caico, com quem falamos no primeiro bloco. Vem cá, meu, que história é essa? Que cada ano que passa, ou a cada 2 anos, sempre aparece um treinamento diferente, um exercício diferente. Agora está na moda, antes como é? O spin, como é que é? Lá, As aulas de bike? Bom, agora é o tal de funcional. Explica um pouco esse negócio aí. O treinamento funcional, ele cada vez mais está presente, né? Principalmente para esses ex-atletas, né?
E eles não querem aquela coisa maçante, aquele trabalho parado, eles querem uma coisa mais dinâmica. E o funcional é um trabalho que usa muito peso do corpo, usa uma coisa ou outra de aparelho, assim, né, que nossos aparelhos são diferentes da musculação. E a dinâmica é visando trabalhar o corpo todo, né? E eles não querem aquela coisa de, vou lá, trabalho só um grupo isolado. Eles querem sentir que em pouco tempo eles fizeram um trabalho que deu resultado, né? E a característica desses treinos são treinos curtos, intensos. Vocês viram as imagens ali, o Caico fez alguns exercícios da parte superior hoje. Hoje ele não quis fazer nada de inferior, né? Nem teve a caixa de areia para ele hoje. Eu quero falar contigo depois, porque todo mundo que vem aqui, tu mostra a tal de caixa de areia. E aí eu estava comentando aqui, mas o Brandão, em vez de fazer essa caixa de areia, tinha que ter feito uma cancha indoor aqui de futebol. Que é aí que tu ia ganhar dinheiro, porque eles tudo querem jogar o futebol indoor agora. Então hoje a gente fez um trabalho, né, bem superior, um trabalho que a gente chama de core, e mais alguns exercícios dominantes de empurrar e puxar. E o Caico sentiu bem esse trabalho e foi 25, 28 minutos mais ou menos de treino, que é o que eles querem. Hoje em dia a gente não tem tempo mais para ir numa academia ficar 1h30, 2. Não tem tempo por causa que tem faculdade, trabalho, filho, enfim, várias coisas para fazer. E esses treinos são intensos, curtos e que dão muito resultado, né? Cara, me responde o seguinte, as academias estão mudando de perfil? Olha, é uma tendência, né? Não que as academias estejam mudando, mas quem frequenta as academias estão se mudando. Então hoje muita gente treina por obrigação, não porque quer fazer, gosta. Tem aqueles alunos que gostam, claro, mas a maioria das pessoas são obrigadas a fazer. Saúde, problema lá de recuperação de uma lesão. Recomendação médica. Recomendação médica, né? Só que assim, se tu tem uma atividade que vai dar o que tu quer, trabalhando curto, intenso, né, e buscando realmente o objetivo, as pessoas vão começar a migrar. E o treinamento funcional, o treinamento de cross-training, que a gente chama, pega exercícios do treinamento funcional, alguma coisa do crossfit e também alguma coisa da musculação. E aí tu consegue fazer um treino legal, prazeroso, onde o aluno não vai para lá engessado, sempre o mesmo treino, está sempre trocando a rotina de treinamento e consegue atingir o objetivo fazendo uma atividade bacana, legal de fazer, né? É que eu vejo assim, algumas academias, assim, chega a pessoa lá, tem a fichinha dela, que não sei se tem ainda, pega ali, e aqueles exercícios se repetem a semana toda, é isso? Isso é o que acontece na academia. A gente tem lá uma ficha, na ficha vai lá o nome do aluno, os dados, e vai lá, segunda e quinta é um tipo de treino, terça e quinta é outro, quarta e sábado outro, mas sempre fica aquela rotina de treino, né? Aqui no CT Siglo XXI a gente tem um sistema, tem níveis de treinamento, esses alunos vão se encaixar em cada nível, né? Como ainda o CT é novo, todo mundo está entrando no nível 1 e estão participando das evoluções constantes para ir para o nível 2, só que o sistema foi criado por mim para 6 meses de treino. Então o Bosco veio aqui treinar comigo, tu não vai repetir um treino durante 6 meses. Porque todo domingo ou segunda eu vou lá e mudo o treinamento. A ficha vai estar o que o Bosco fez. O Bosco fez o treino do nível 1 a 1, que é mais superior, B1, que é mais inferior. Então fica bacana isso. Tu vem aqui, tu não sabe o que tu vai fazer, mas vai fazer dentro da organização do teu objetivo, do teu treino. Então durante 6 meses, tu ir num lugar, não repetir treino, treinar curto e ainda ter o resultado, é por isso que está tendo essa mudança da academia tradicional para as academias de funcional, de crossfit, né? Entre outras. Quais são os boleiros que estão vindo aqui? Fora o Caico aí que estava malhando aí. Olha, geralmente, desde a outra academia lá que eu tinha lá, vira e mexe, tinha pré-temporada de alguém, algum boleiro se preparando, mas aqui já está o Caico treinando comigo, o Yarley, né? O Yarley também está treinando, né? Aí tem aquele gurizada assim que vai se preparar para teste, né? Categoria de base, né? Eu tenho o Ian Gaúcho também. O Darley faz algum exercício aqui? Não. O Darley, não faz nenhum exercício. Não, o Darley ele vai fazer aqui. Porque assim, o Darley hoje, para quem não sabe, ele está morando na praia, né? Além de Brasília, ele mora na praia. Ele não está morando em Porto Alegre. Mora onde? Ele mora em Xangri-Lá. E agora que vai ser entregue o apartamento dele aqui, né? A casa dele aqui, aí ele vai vir morar em Porto Alegre, aí ele vai vir treinar pelo menos umas 2 vezes por semana, que é o que a gente está combinando aí, né? Então, vira e mexe, os jogadores estão aí, né? Então, o Ian Gaúcho aí, que ele tem 20 anos, jogou no Inter, jogou no Corinthians, estava no Figueirense, agora estava em Goiás, está fazendo uma pré-temporada aqui com a gente.
para agora o Machado, o empresário dele é o Machado, né? Botar em algum clube. Né? Mais recentemente eu tive a... Cara, tu tinha que fazer um convênio com esses empresários aí. Com o Machado, com o Gilmar Veloz, com o Walter, com o Baidé, com essa galera toda, porque eles têm vários e vários grandes jogadores empregados, mas também tem muitos que estão desempregados e precisam desse condicionamento. Claro, com certeza, né? Então é muito importante esse tipo de trabalho, porque além dessa parte que a gente fez com o Caico hoje, mais de força para a parte superior, o pessoal do futebol é um treino específico para o futebol. E aqui no CT a gente bota muito trabalho físico com a bola, que é mais prazeroso ainda para o cara que não gosta de fazer, né? O jogador não gosta de fazer trabalho físico, né? Depois de um tempo aí, o cara treinou a vida toda, vai vir para cá fazer física. Outra coisa, pegar naquela corda ali, aquela corda ali ninguém gosta, cara. A corda ali, ela tem... A gente tem vários exercícios na corda, ela é pesada, né? Mas é um trabalho bem completo, né? É visar o corpo todo. Então, os padrões de movimento, né, que a gente vai ter no dia a dia, as valências físicas, que vai usar para os esportes. E não tem aquela coisa de isolar o músculo, vamos trabalhar o corpo todo. Né? Bom, afora tudo isso aqui, ainda tem aí que tu reúne os boleiros mesmo nessa base do Grêmio dos anos 80, né, que muita gente, né, passou por essa base do Grêmio dos anos 80, muitos venceram em grandes times. Quem, por exemplo? Na base do Grêmio lá a gente tem os casos do André Vieira, né, que era especificamente da minha categoria. Que foi lateral direito. Isso. O André Vieira fez toda a base lá de volante, né? Depois, no júnior para o profissional, foi para a lateral direita. A gente teve casos como o Jax 75, um ano a menos que a gente. Centroavante, que agora treina o time principal do São José. Isso, agora o Jax está treinando o São José. Teve o Cassiano também, que pouca gente... Alguns não conhecem o Cassiano, mas o Cassiano surgiu na base, pelo problema da diabetes ele não ficou no Grêmio, mas rodou aí, Palmeiras, São Paulo, Santa Cruz, Mogi Mirim. Jogava muita bola. E joga ainda, né? O Cassiano joga com a gente hoje, ainda na base do Grêmio lá, ainda joga muita bola. Hoje é empresário, né? Empresário de futebol aí. A gente teve casos como... aí um ano a mais que a gente, o Darley e o Murilo, os dois goleiros que vieram junto da base. Cara, o Murilo, nunca mais eu vi o Murilo, mas sei que ele é dono de uma pizzaria, né? Junto com o sogro dele, que é o delegado Mainardi, né? Isso, é. O Murilo também a gente não teve mais contato. Até tentei chegar no Murilo para ver se ele se juntava ao nosso grupo, né? E aí esse nosso grupo eu... E depois? Quem mais? Daí não teve tantos, né? Teve assim, ó, vamos botar aí o Carlos Miguel, que era 2 anos mais velho, Arius. Mas é a base 80, né? É base 80, né? O Emerson, né? Foi o pessoal que surgiu depois, o Scheid, né? Então... O Scheid anda onde, o Scheid? Agora, não sei, ele estava por aqui semana passada, não sei se ele está aqui ou se ele está fora. Ele tinha uma loja no Barra Shopping até. Na verdade, ele é de Venâncio Aires, né? Não sei te dizer, cara. O Scheid eu não sei te dizer. A gente também teve um caso, acho que a gente até comentou num outro programa aí, do KT. O KT, que era do Guarani de Cruz Alta, não passou no Grêmio Inter aqui, foi ser titular do São Paulo, e aí morreu num desastre de automóvel. Novo ainda, né? Na realidade, o KT ele veio para jogar uma Romeu Goulart Jax lá em Santiago, terra do Polga. Jogou lá com a gente aquele ano lá e não fechou lá os valores lá que o Grêmio para comprar ele. E ele acabou indo para São Paulo do Tele, foi campeão da América, do mundo brasileiro. Né? Titular. E titular, e jogou muita bola. O KT também fez parte do nosso grupo lá. Outro caso aí que pouca gente também sabe, né? Que jogou com a gente no Grêmio pelo menos 6 meses, foi o Argel, né? O Argel, né? O Argel veio lá no Peneirão, lá, jogou... Fez o teste lá, o time titular contra a Peneira, fez um gol de cabeça, tinha uma patada de cabeça lá. Já era zagueiro? Já era zagueiro, e aí foi aprovado no teste, ficou com a gente lá uns 6 meses. E aí, para aquelas coisas que a gente não sabe o porquê, né? Não ficou, ele subiu de categoria rapidinho, para a categoria do Darley, não ficou, foi para o Inter. Acho que no mesmo ano, no outro ano que ele foi para o Inter, pegou a seleção juvenil na época. E também aconteceu com vários, entre eles o Mauro Galvão. Estava no Grêmio, não deu, foi fazer sucesso no Inter. Depois fez sucesso no Grêmio. E a base foi isso aí, né, Bosco? Agora vocês têm um time que joga... Quem é que joga nesse time? Ó, depois de 30 anos a gente começou a se reunir
E hoje, vamos dizer que 90% daquela época já passaram por essa época, com o grande acréscimo dos ex-jogadores profissionais que não fizeram parte da base lá, mas foram profissionais do Grêmio e vira e mexe jogam com a gente. Caso do Nildo. O Nildo é um parceirão nosso. O Nildo, centroavante. Centroavante, quer estar toda hora aqui. Mora onde ele? Mora em Belém do Pará, o Nildo. E toda hora está aqui com a gente. Rivarola, Patrício, Paulo Nunes já jogou com a gente, Jardel já jogou com a gente, enfim. Do time campeão da América, só não jogou com a gente ainda, nos dias de hoje, o Roger, o Luiz Carlos Goiano, o Adilson. O resto todos já passaram pela base. E neste time da base que eles jogam aí, base 80, o Danley é centroavante. Explica essa exigência dele. O Darley não tem jeito de jogar no gol, né? Até de vez em quando eu brinco com ele, cara, pelo menos 10 minutos para matar a saudade da gurizada, que todo mundo quer te ver no gol, e não tem jeito. O Darley é centroavante, né? E faz os gols, né? Joga? Joga porque eu já vi. Faz os gols e é um parceiraço, né? Tá sempre, é o primeiro, segunda-feira, quando eu boto no nosso grupo do WhatsApp do Grêmio, pessoal, tem jogo, ele é o primeiro. Se eu não boto ali, ele já pergunta se tem jogo. Aliás, essa base 80, que nós já fizemos um programa aqui, tem um campeão mundial, que é o zagueiro, o Anderson Polga, que também vem muito aqui e que joga nessa base 80. Isso, Anderson Polga, outro cara fora de série, né, que se juntou para o grupo. O Polga costuma dizer para nós, quando a gente está nos bastidores conversando entre nós lá, que ele era gandula em Santiago, olhando os jogos lá da base e lembrando da gente ali, do fulano, do ciclano, e hoje todo mundo junto jogando lá. É um baita parceiro, né? E é muito legal ele estar no grupo também. Não fez parte da nossa base, porque ele é um pouquinho mais novo, né? Mas está sempre junto com a gente também, o Polga, né? E a gente fez agora, Bosco, nosso 100º jogo, né? A gente fez nosso 100º jogo agora, 2 semanas atrás, lá no Sesc, né? Alô, Marcelo Campos, que é de Bagé, os caras de Bagé são bons. Porque o Bosco me ajudou a conseguir lá, ter esses horários lá, e a gente joga só lá no Sesc há 2 anos já. E fizemos nosso 100º jogo, a gente homenageou, Bosco, o pessoal da época do Grêmio. Nós homenageamos o Fogão. O Fogão, quem não sabe quem é o Fogão, vou contar. É o funcionário do Grêmio, que nas horas de folga lá no Grêmio, ele era juiz de futebol. Então ele apitava treino, apitava, por exemplo, o jogo apitava jogo, por exemplo, do time B do Grêmio contra um time que fosse de fora. Ele apitava partidas preliminares que não existe mais, quando o torcedor ia cedo para ver os novos valores. E o Fogão dava um azar, porque com ele no apito o Grêmio sempre ganhava. E ele apitou 314 jogos nossos. Olha, era complicado. E gostava de dar pênalti contra nós. Gente muito boa, gente muito boa. Marcelo Sé que eu diga, né, Marcelo Sé? Marcelo Sé ficava louco com ele. Enfim, homenageamos ele, o roupeiro da nossa época, o João. O João que trabalhava com o Hélio, eu acho. Isso, trabalhava com o tio Hélio, né? Então, o João ficou emocionado lá. 30 anos depois, né? O clube não fazer uma homenagem para o João, nós fizemos homenagem para ele. Né? O tio Hélio tem uma frase muito bonita que eu já falei, eu acho que no programa passado, sobre a imprensa. Ficava os boleiros lá e o tio Hélio com aqueles cadarços assim, chegava assim, ruim com ela, pior sem ela. A gente homenageou também um preparador físico da nossa época, o Luiz Severo, que depois trabalhou em vários... Professor Severo, claro, que às vezes está nos jogos de vocês lá. Também. E claro, né, o Darley, por ter sido multicampeão pelo Grêmio, o André Vieira, por ter participado daquele grupo multicampeão, o Polga, por ter sido pentacampeão mundial, também recebeu homenagem. E o nosso goleador também, né, Marcelo Rosa, o maior goleador da base do Grêmio nesses 5 anos, também foi homenageado. Nossos patrocinadores lá, o Rampon da IS. Então foi um dia muito legal, 100 jogos, e agora que vem os 200. Tá certo, esse papo aqui é com o professor Brandão, que é o cara que coordena aqui o Centro de Treinamento Ciclo 21. Você quer entrar em forma, quer se preparar para concurso, vai fazer um teste, é boleiro desempregado, vem aqui. Ipiranga, vou te dar uma moral, né? Ipiranga, qual é o número? 4658, bem pertinho do Bourbon. Bem pertinho, já deu 2 comerciais, tá bom. É nosso mesmo, do Zafari, né? Então tá certo. Tá, professor? Show de bola, moça. Sucesso, continua aí. Roda a vinheta, pessoal. Entra o break, nós voltamos em seguida.
A Lu é enfermeira, dedicada, trabalha o dia inteiro e ainda tem que correr para manter o hospital sempre em ordem. Sabe o que ela faz para manter o pique? Jump! O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Academia com valores acessíveis é um deles. Nelas você encontra tudo o que precisa para ter uma vida dinâmica e mais saudável. Para mais informações, vá até o Sesc da sua região ou acesse o site. Vamos embora então, salve, salve meus amigos, minhas amigas do esporte. Estamos de volta, é o nosso encontro de todos os fins de semana. É o Encontro do Esporte, 27 anos no ar. Estamos voltando aqui no Professor Brandão, ciclo 21, centro de treinamento, CT, não é academia, hein? É um centro de treinamento funcional do Professor Brandão que vai conversar conosco depois. Mas a boleirada está sempre aqui, né? Na semana passada ainda estivemos aqui, na retrasada, falando com o Anderson Polga. E hoje estamos aqui com Alex Xavier, foi zagueiro do Grêmio, do Cruzeiro, na China, no Santa Cruz de Recife, iniciou no Inter de Santa Maria, que nós chamávamos assim carinhosamente de Interzinho. Bons tempos aqueles, hein? Muito obrigado por ter vindo aí. Tudo bom, Bosco? Tranquilo? O ciclo aqui, a academia ficou muito boa, né? Recomendo a todos que venham, principalmente jogadores que não estão em atividade agora no momento. Tem a caixa de areia aqui que é muito usado. Então a gente recomenda que venham treinar aqui de vez em quando também, apesar agora de estar nesse ramo de treinador. Mas acabou lá no esportivo, então de vez em quando eu venho dar uma treinada aqui, recomendo a todos. E sobre o futebol, a gente tá nesse caminho, não adianta, é o que a gente sabe fazer de melhor. Agora parei de jogar no passado e começando nessa área nova de treinador, a gente tá sempre nesse meio, é um prazer falar com vocês. Vamos lembrar lá do Interzinho, carinhosamente, que nós também chamávamos de Inter SM. Como é que foi esse início lá? Na verdade eu nasci em Santa Maria, né, Bosco? Eu sou de Santa Maria, meus avós são de lá, então eu recebi um convite para jogar no Juniores do Inter de Santa Maria lá em 97 e acabei jogando em 97, 98, o Interzinho subiu, né, que carinhosamente, como você falou, chamado de Interzinho, subiu para a primeira divisão e eu profissionalizei lá no Interzinho, e em 99 eu fiz um gauchão muito bom pelo Grêmio, que o Grêmio acabou sendo campeão do gauchão naquele ano. E eu fui por empréstimo para o Grêmio até o final do ano e depois o Grêmio me comprou. Fiquei até 2000, 2001 a gente foi campeão da Copa do Brasil e do gauchão naquele ano com o Tite, né? Que é um dos melhores treinadores que eu tive até hoje, onde eu aprendi muito também, principalmente agora nessa área de treinador. E o Interzinho tinha um time muito bom naquele ano, né? Hoje não se encontra tão bem assim, mas a gente espera que volte o mais rápido possível. Mas o meu começo foi lá assim, eu tive um convite de uma pessoa de lá para ir jogar lá e graças a Deus essa pessoa me ajudou bastante, porque foi por ali que me abriu as portas para o futebol nacional. Rapaz, tu nem nascido era ainda. E o Inter de Santa Maria já tinha uma bola muito redonda. Tempo do André Reis, que era zagueiro, depois virou um grande treinador. Depois, lá na década de 80, Tadeu Menezes, Deca no gol, Juca e Donga na área, Humberto na lateral esquerda, Marcos na ponta esquerda, Rudinei na ponta direita. Um centroavante maravilhoso, o Ney, que depois veio para o Grêmio, foi lá pro Criciúma. Esse pessoal lá, eles não comentam essa história toda aí, né? Não, eu sempre ouvi falar sobre o Donga, principalmente, que foi um zagueiro, né? O pessoal lá sempre comenta bastante. Mas eu acho que sempre saiu bons jogadores aí pro cenário nacional do futebol aí, lá de Santa Maria. Graças a Deus eu consegui ser mais um.
Porque teve lá também uma dupla que fez sucesso, os irmãos Centurião, o Robson e o Gerson. O Robson foi campeão do mundo pelo Grêmio, era um número 8, e o Gerson veio jogar no Internacional. E depois eles rodaram o Brasil todo. Tem uma safra muito boa em Santa Maria, né, de jogadores. Tanto que, como a gente falou, lá o pessoal gosta muito de futebol, lá principalmente do Interzinho, do Rio Grandense, até na Várzea mesmo, lá tem um campeonato forte lá. Então, vários jogadores saíram de lá e hoje em dia Santa Maria é um dos centros aí do meio do futebol. Eu sempre ouvi falar desse pessoal, né? Não tive o prazer de ver eles jogar, mas com certeza devem ter sido feito história aí no meio do futebol. Tinha um volante lá muito bom, o Paré, que não é do teu tempo também, e o Maneca, que era um atacante. Aí o Guarani de Bagé contratou o Maneca, que era um dos goleadores do Inter de Santa Maria. E no pacote da contratação, naquele tempo pagava um pouco, para aumentar um pouco o salário do Maneca, o Guarani pediu que o Maneca pintasse os letreiros nos muros, as propagandas internas nos muros do estádio Estrela d'Alva. E aí adiantou o dinheiro para o Maneca. O Maneca pintou só metade dos muros. Então, isso é uma história fantástica lá envolvendo o Inter de Santa Maria, que levava muitos bons jogadores para lá, mas o clube também ia buscar na universidade. Né? Porque as pessoas iam estudar em Santa Maria. Lá era uma terra de ferroviários também. Não é? E aí muitos talentos surgiram lá, na própria universidade. Nesse tempo aí, um tempo antigo, né, a gente ouve falar muito de troca de jogador por chuteira, por bola, né, por fardamento, essas coisas, né, e agora é mais uma história essa da pintura aí que tu falaste, né. Mas lá muitos jogadores eu ouvi falar que pararam de jogar e ficaram lá e se formaram na universidade, né. Então lá a universidade lá é muito forte, ainda bem que os jogadores tiveram essa oportunidade de parar e se formar lá, né? Então, Santa Maria é uma cidade muito boa de morar. É uma cidade onde tem, praticamente uma cidade universitária, onde tem gente do Brasil inteiro. Se eu não me engano, assim, por cima, o Juca, o zagueiro que fazia a dupla com o Donga, se formou em medicina. O Rudinei, ponta direita, em odontologia. E o Marcos, o ponta esquerda, que jogava muita bola em educação física. Fora os outros aí, que eu não tenho o conhecimento. O Tadeu Menezes, eu não sei se tu pegasse ele lá como treinador já, porque depois de excelente lateral direito, jogou no Esportivo, jogou no Inter de Santa Maria, em outros times, ele virou técnico, e técnico dos bons. Sim, eu ouvi falar só dele também, não cheguei a pegar ele como treinador. Na época lá era o Leco, o treinador, que hoje é de Bagé, né? Meu amigo de Bagé, o meia-direita, sempre que o Guarani precisa, ele está lá de treinador. Ele e o Omar. Eu acho que ele até está acertando no Bagé de novo. O Bagé está ganhando de todo mundo, mas o Bagé está na terceira divisão. Está na terceira, tá nos mata-matas agora, pegou o 3 passos, né? Mas a gente espera que esses times se organizem, né, e volte da melhor maneira possível para a segunda divisão do Gauchão também, que está bem forte, né? Os times, como caíram 4 da primeira, eu acho que está bem forte o campeonato gaúcho, só que a gente, o segundo semestre no Sul, né, a gente até faz esse desabafo, né, para os jogadores, para treinador, para nós que trabalhamos no meio de futebol, tá devagar, né, por causa só tem essa copinha, a terceirona, né, então a gente pede que esteja mais campeonatos aí, ou que se prolongue um pouquinho aí a primeira numa parte do ano, a segunda, a terceira, para que os jogadores, todo mundo esteja trabalhando o ano todo. Bom, aí veio o Grêmio, campeão com o Tite, depois o Cruzeiro de Belo Horizonte, depois o Santa Cruz, foi para a China. Vamos contar umas historinhas dessa viagem, hein? Depois do Gauchão, eu tive o convite do Carpegiani para ir para o Cruzeiro, né? Depois, na volta para o Grêmio, o Grêmio me trocou pelo Grafite, né? O Grafite veio para o Grêmio, eu fui para o Santa Cruz de Recife. Agora, de todos esses clubes aí, para mim, o melhor deles foi o Santa Cruz, não por ser o Santa Cruz, praia de boa viagem, aí dá para aproveitar, pô. É verdade, lá a cidade muito boa, praia boa, mas como a gente vai para trabalhar, né? Não podia aproveitar muito isso. Mas é uma torcida também muito grande. E aí veio o Grafite e foi o Alex para lá? Isso, daí eu fui para lá e depois eu fui para a Portuguesa de São Paulo e comecei a andar Paulista, Jundiaí, Criciúma. E em 2006 eu fui para o Brasil de Pelotas, depois do Gauchão, tive o convite para ir para a China, fiquei lá um ano no Rangers, em Hong Kong.
Já metia essa grana toda lá, não? Não, não era essa época boa aí, peguei a fase ruim ainda, mas Recebeu, pelo menos? não, recebi lá, uma cidade boa, Hong Kong é muito bom de morar, né? Então foi muito bom lá esse período. Comida um pouquinho, né? A gente se adaptar um pouquinho difícil. Comeu cara de cachorro lá, não? Não. Essa parte aí da China é a parte mais pobre que tem. Eu não cheguei nem perto, né? Porque Hong Kong é um lugar muito bom de morar. Tem uma fronteira entre essa parte pobre da China e Hong O Kong. Casimiro treinou lá em Hong Kong, não treinou? O Casimiro treinou o South China, que é o melhor time que tem para jogar lá em Hong Kong, né? Ele treinou muito tempo lá, ficou muito tempo, se eu não me engano, ele ficou mais de 3 anos lá nesse time. Um lugar muito bom de morar, recomendo quem puder ir para lá, é um lugar muito bom de morar, tem comida boa, tem comida até de brasileiro, chega lá. Bicicleta de montão? Tem bastante bicicleta. Mas lá é mais carro porque Hong Kong não é tão grande, né? Os Então, luminosos maravilhosos nos uma prédios. cidade estilo europeia, né, cara? Tudo bem feito, tudo bem organizado, tudo bem limpo. Tinha brasileiro mais contigo lá? Tinha muito brasileiro, tem muito brasileiro em Hong Kong. Essa foi a minha salvação, né? Ter alguns brasileiros lá, até porque a língua é muito difícil, né? E então os brasileiros me ajudavam muito nessa parte. Tive que aprender um pouquinho do inglês para poder me comunicar com os jogadores lá. E como tinha muitos jogadores africanos lá no nosso time, que a África é o mais perto ali, eu conseguia aprender no dia a dia o inglês com eles e aí me comunicava um pouquinho melhor. E no Cruzeiro de Belo Horizonte, como é que foi a passagem lá? Em que ano foi? No Cruzeiro foi em 2001, depois da gente ter ganhado o Gauchão e a Copa do Brasil. O Carpegiani foi para o Cruzeiro e precisava de um lateral direito. Na época eu estava jogando de lateral direito, tinha jogado alguns jogos de lateral direito no Grêmio, ele me chamou. Eu acabei indo por 6 meses para lá, mas aí eu joguei alguns jogos, depois ele saiu. E aí eu voltei do empréstimo pro Grêmio de novo e aí houve essa troca pelo Grafite. O Grafite veio pro Grêmio e eu fui pro Santa Cruz. Aí o Grafite acabou machucando o joelho na época, acho que jogou um jogo só, se eu não me engano, acabou não indo muito bem. Depois ele deslanchou no Goiás, né? Mas para mim foi uma troca interessante, porque eu acabei indo pro Santa Cruz também, que é uma equipe boa também. Quem é que jogava no Cruzeiro na época lá? Na equipe do Cruzeiro na época lá tinha o Rincon, né? Que jogou no Corinthians. Tinha o Alex, né, que era o meia esquerda, né, que jogou na Turquia há muito tempo, que jogou na seleção, era muito bom jogador também. Pô, com esses caras até eu jogo, meu. Tu dá uma melancia e vem a bola redondinha. Verdade. Tinha o Luizão, tinha o Oséias também de atacante. Oséias, Luizão, Alex, perna esquerda boa, Rincon, quem mais? Sorin também, tinha o Sorin também, tinha o André goleiro, que é daqui que era do Inter. Se machucou lá, né? Se machucou lá. Tinha o Maico, lateral da seleção também. Nós tínhamos um time muito bom lá. Bom não, bom pra caramba. André, Maicon, né? Que depois foi para a Itália, jogou anos na seleção brasileira. Ele foi vendido para a Itália. Pô, aí Rincon, Alex, Sorin, Oséias. Quem mais? Qual outro centroavante? Tinha o Edmundo também. O Edmundo estava lá esse ano. Nós tínhamos um timezinho. Fácil jogar lá, né? Não, era fácil. A gente foi um pouquinho de vaidade no grupo, por ter muito jogador já experiente, mas nós tínhamos um time muito bom. Saiu o Carpegiani, entrou quem? Marco Aurélio, que veio do Curitiba, né? Mas esse cara desapareceu. Esse cara foi um grande craque da Ponte Preta. Começou como técnico na Ponte Preta, um cabeça branca, maravilhoso. E aí desapareceu, saiu do mercado. Tá, e hoje tu está nesse mercado de técnico. Eu tive no esportivo ano passado, de auxiliar o ano inteiro, e esse ano eles me chamaram de novo. E aí teve a oportunidade de assumir o time na terceira rodada. E aí eu aceitei o convite prontamente. A gente fez uma campanha boa, saímos para a Avenida, que acabou subindo. E agora a gente está aí esperando alguma outra proposta para a gente continuar o trabalho. Cara, tá o Marcelo Rosa ali, do Inter, que nós vamos em seguida fazer um papo com ele. Poxa, o esportivo, né? Era bom pra caramba. Pô, o Pelotas, o Guarani, o Bagé, o São Paulo de Rio Grande. Olha, para ganhar desses times, Lajeadense. Pô, olha, era difícil. Hoje esses times estão todos em segundo ou terceiro plano. O esportivo e o Pelotas eu coloco como times que não podiam sair da Série A, né? Times organizados, times que têm uma estrutura, que têm uma torcida muito grande.
não podiam sair da primeira divisão, né? A gente torce para que os times melhores sempre estejam na primeira divisão, né? E esses clubes têm uma estrutura lá, o esportivo se organiza cada ano melhor, mantém uma base, né? Nós da comissão lá permanente permanecemos há já 2 anos já, organizando o clube em volta financeiramente, as dívidas, acertando tudo isso. Eu acho que aí menos, eles querem o planejamento esportivo em 5 anos, está tudo zerado, tudo organizado, até com o elevador dentro do estádio. Que esse estádio novo deu um ganho lá pro, né? Eu conheço o estádio da Montanha, onde vocês jogavam, Marcelo. Hoje como é? Estádio dos Vinhedos, né? Montanha dos Vinhedos hoje em dia. O estádio antigo ficou para o rugby. O rugby que é futebol americano e rugby que eles jogam lá agora. Ficou agora a Montanha dos Vinhedos, é onde está sendo organizado, onde está sendo feito toda uma estrutura para time de Série A. Pô, o esportivo também tinha um timaço, Reginaldo, tinha o Valnil, José. Rivelino que joga. O Rivelino, que já é mais, que é um 10 aí, que rodou nesses times todos. Pô, o esportivo teve o Valdir Espinosa, olha, não é mole, cara, foi um timaço, assim. Teve um timaço. O pessoal sempre fala lá, principalmente desses jogadores também, mais do Rivelino, né, que foi um 10 que apareceu bastante lá também. Esse aí já veio jogar na década de 2000, acho. Né? Já é mais novo. Já. Mas tem grandes jogadores também, o Caio passou por lá também. O Caio foi um 8 bom pra caramba, o Caio é de lá. Jogadores de qualidade aí que tiveram uma ascensão boa no cenário nacional do futebol gaúcho. Parceiro, sucesso, tu vê como passa rapidinho, 15 minutos. Fizemos uma resenha boa aqui. Pessoal aí que já está se preparando, né? Porque esses times do interior aí jogam 3, 4 meses param e aí agora já vai vir agosto e aí já começam a montar para o ano que vem. Tá aqui, ó, Alex Xavier, técnico de futebol, rodou nesses times todos que nós falamos aí, à disposição de vocês, tá certo? Roda a vinheta, entra o intervalo, nós voltamos em seguida aqui do Centro de Treinamento Ciclo 21, olha só o que o Brandão faz. Hein? Só nós, hein? E vocês, só nós e vocês, tá bom?